O ano é 1870. A Europa é um barril de pólvora de ambição e rivalidade. Na França, o imperador Napoleão III, sobrinho do lendário Napoleão Bonaparte, busca manter seu poder e restaurar a glória francesa. Do outro lado do rio Reno, uma nova potência está surgindo, a Prússia. Liderada pelo astuto Otto von Bismarck, as ambições da Prússia se estendem muito além de suas fronteiras atuais. Bismarck vislumbra um império alemão unificado, com a Prússia no comando. A França vê o crescimento da Prússia com suspeita e medo. As duas nações têm uma longa história de conflitos. Sua rivalidade remonta a séculos. O equilíbrio de poder na Europa está mudando. A França, antes a força dominante, se sente ameaçada pela ascensão da Prússia. O palco está montado para um choque de titãs. A causa imediata da guerra é aparentemente insignificante: o trono vago da Espanha. Quando a coroa espanhola é oferecida a um príncipe prussiano, a França vê uma oportunidade de afirmar seu domínio e humilhar seu rival. Napoleão III exige que a Prússia retire sua candidatura. Ele acredita que um rei prussiano na Espanha seria uma ameaça direta à segurança francesa. Bismarck, no entanto, vê uma oportunidade para si. Ele manipula habilmente a situação, inflamando a opinião pública francesa e provocando Napoleão III a declarar guerra. Em 19 de julho de 1870, a França declara guerra à Prússia. A Guerra Franco-Prussiana começa. O telegrama de Ems se torna o catalisador para a guerra. Este telegrama aparentemente inócuo, trocado entre o rei da Prússia e Bismarck, é cuidadosamente editado por Bismarck para provocar os franceses. O telegrama alterado faz parecer que o rei prussiano insultou o embaixador francês. Os jornais franceses explodem em indignação. A opinião pública exige guerra. Napoleão III, influenciado pela pressão popular e por suas próprias ambições, cai na armadilha de Bismarck. Ele acredita que a França pode facilmente derrotar a Prússia e reafirmar seu domínio. No entanto, ele subestima tanto a força militar da Prússia quanto a astúcia de Bismarck. O exército francês está mal preparado para o conflito. Bismarck, um estrategista mestre, se prepara para a guerra há anos. Ele modernizou o exército prussiano e formou alianças com outros estados alemães. Ele sabe que a França está isolada diplomaticamente. Ele está confiante na vitória. O palco está montado para um confronto decisivo que mudará o curso da história europeia. O exército francês, prejudicado por táticas antiquadas e liderança deficiente, é rapidamente superado pela máquina de guerra prussiana. As tropas prussianas, armadas com armamento superior e lideradas por comandantes habilidosos, avançam rapidamente em território francês. O exército francês sofre uma série de derrotas humilhantes. A Batalha de Sedan, travada em 1º de setembro de 1870, marca um ponto de virada na guerra. O exército prussiano, liderado pelo general Helmuth von Moltke, cerca e esmaga as forças francesas. O próprio Napoleão III é capturado, um golpe humilhante para a França. A notícia de Sedan envia ondas de choque pela França. O aparentemente invencível exército francês foi esmagado. O imperador é um prisioneiro. O povo francês está atordoado com a notícia. O pânico toma conta de Paris enquanto os exércitos prussianos avançam sobre a cidade. O governo francês entra em colapso. Napoleão III é deposto e uma nova república é proclamada. No entanto, a guerra está longe de terminar. Apesar da perda de seu imperador, o povo francês está determinado a resistir à invasão prussiana. Paris, o coração da França, se prepara para um cerco. As defesas da cidade são fortalecidas e seus cidadãos se preparam para uma luta longa e árdua. O cerco prussiano de Paris começa em 19 de setembro de 1870. A cidade está completamente cercada. Todos os suprimentos são cortados. Os parisienses suportam meses de bombardeio e fome. No entanto, eles se recusam a se render. O cerco de Paris se torna um símbolo da resiliência e do sofrimento francês. Durante meses, os habitantes da cidade suportam bombardeios diários, suprimentos de comida cada vez menores e a propagação de doenças.
As pessoas são forçadas a comer ratos, gatos e até animais de zoológico para sobreviver. Apesar das dificuldades, os parisienses permanecem desafiadores. Eles se recusam a se render. Eles acreditam que a França ainda pode se recuperar e derrotar os invasores. Eles lançam investidas desesperadas contra as linhas prussianas, mas são repelidos a cada vez. Dentro da cidade, a vida é uma luta pela sobrevivência. A comida é escassa. Os preços disparam. As pessoas são forçadas a queimar móveis para se manter aquecidas. O inverno de 1870 para 1871 é particularmente brutal. No entanto, o espírito de resistência permanece inabalável. Finalmente, após 131 dias de cerco, Paris se rende em 28 de janeiro de 1871. A cidade está faminta e exausta. Os prussianos entram em Paris em triunfo. O Segundo Império Francês está em ruínas. A guerra chegou à sua trágica conclusão. Seção 5. O Tratado de Frankfurt. Uma paz humilhante. O Tratado de Frankfurt, assinado em 10 de maio de 1871, encerra formalmente a Guerra Franco-Prussiana. Os termos do tratado são duros e humilhantes para a França. A França é forçada a ceder as províncias da Alsácia e Lorena à recém-unificada Alemanha. Uma perda que fere o orgulho francês e planta as sementes para futuros conflitos. Além das perdas territoriais, a França é obrigada a pagar uma indenização de guerra maciça de 5 bilhões de francos à Alemanha. Esse fardo financeiro prejudica a economia francesa por muitos anos. O tratado é um remédio amargo para a França engolir. O Tratado de Frankfurt tem consequências de longo alcance. Ele marca o fim da hegemonia francesa na Europa e abre caminho para a ascensão de um novo império alemão. Também cria um legado de ressentimento e amargura entre França e Alemanha que durará por gerações. A perda da Alsácia-Lorena é particularmente dolorosa para a França. Essas províncias abrigam ricos recursos naturais e uma população orgulhosa e patriótica. Sua anexação à Alemanha alimenta o nacionalismo francês e o desejo de vingança. Em 1871, a unificação da Alemanha foi proclamada no Salão dos Espelhos do Palácio de Versalhes. Este evento marcante marcou o nascimento de um novo império, sob a liderança do Kaiser Guilherme I. A Guerra Franco-Prussiana não apenas redesenhou o mapa da Europa, mas também mudou o equilíbrio de poder, preparando o cenário para futuros conflitos. Os termos severos impostos à França pelo Tratado de Frankfurt semearam profundas sementes de ressentimento. A perda da Alsácia e da Lorena, juntamente com as pesadas reparações, deixou uma cicatriz duradoura na psique nacional francesa. Esse legado de amargura e o desejo de vingança fervilhariam sob a superfície, contribuindo eventualmente para o início da Primeira Guerra Mundial. A Guerra Franco-Prussiana serviu como um catalisador para mudanças políticas e sociais significativas em toda a Europa. A guerra demonstrou a eficácia das táticas e tecnologias militares modernas, levando as nações a repensar suas estratégias. Também destacou a importância da unidade nacional e as consequências potenciais de estados fragmentados. Refletindo sobre a Guerra Franco-Prussiana, podemos tirar lições importantes para o futuro. O conflito ressalta os perigos do nacionalismo e o impacto devastador de queixas não resolvidas. Ele nos lembra da necessidade de diplomacia, cooperação e um compromisso com a paz para evitar que a história se repita.